Aquela noite, o restaurante Vila Siena, em Campos do Jordão, estava vibrante. As velas nas mesas projetavam uma luz quente nos rostos dos clientes, e o aroma de pão fresco e caldos se espalhava pelo ar. Madalena estava sentada à minha frente, usando aquele vestido vermelho que eu lhe dei de aniversário. Lembro de como ela sorriu naquele dia, dizendo que eu era o melhor marido do mundo. Naquela noite, o mesmo sorriso tinha ganhado outro significado. Pedi para nós a sopa de tomate da casa e tagliatelle ao ragu, seus pratos favoritos. Eu tentava fazer o meu melhor, como sempre. 12 anos de casamento me ensinaram que a felicidade de Madalena era minha prioridade. Talvez esse tenha sido o meu erro. Talvez eu devesse ter entendido que uma mulher que sempre recebe e nunca dá no final, vai querer mais do que eu posso oferecer. Eu era engenheiro em uma pequena construtora. Ganhava decentemente, mas não éramos ricos. Nossa casa em um bairro residencial de São Paulo era modesta, mas aconchegante. Ou pelo menos assim me parecia. Madalena trabalhava em um salão de beleza e frequentemente reclamava que ganhávamos muito pouco, que suas colegas iam para Campos do Jordão nos fins de semana, enquanto nós mal podíamos pagar uma noite no cinema. Naquela noite, enquanto o garçom trazia o vinho, notei que Madalena não parava de olhar para uma mesa perto da janela. Lá estava sentado um homem em um terno sob medida que parecia o dono de metade de São Paulo. Ombros largos, com um relógio que brilhava mesmo na luz fraca. Ele falava ao telefone, e sua voz era alta, autoconfiante, preenchendo o espaço. "Está vendo aquele ali?" disse Madalena, sem tirar os olhos do homem. "Quem?" perguntei, tentando seguir seu olhar. "Aquele perto da janela. É o Ricardo. Conheci ele no salão. É dono de uma construtora, tem 3 empresas. Algo no tom dela me deixou em alerta. Não era simples curiosidade. Era admiração. Bom para ele." Respondi com calma, tentando voltar à nossa conversa. Eu queria falar sobre o projeto em que estava trabalhando, uma nova ponte que iríamos construir na periferia, mas ela não me ouvia. Ela se levantou, simplesmente se levantou e foi até a mesa dele. Fiquei ali com o garfo na mão, vendo minha esposa se inclinar para um estranho, rindo de algo que ele disse. A risada dela era diferente da que eu ouvia em casa. Era mais alta, mais teatral. As pessoas nas mesas próximas começaram a notá-los. Depois de alguns minutos, ela voltou. Mas não sozinha. Ricardo a seguia, com um sorriso largo, segurando um copo de uísque. "E André, este é o Ricardo." Ela nos apresentou como se fosse a coisa mais normal do mundo. "Ricardo, este é meu marido." Apertei a mão dele, porque é o que se faz. O aperto dele foi forte, forte demais, como se quisesse provar algo. Ele se sentou à nossa mesa sem ser convidado. "Madalena me falou de você", disse ele, me olhando de cima a baixo, embora estivéssemos ambos sentados. "Trabalha com construção, certo?" "O engenheiro", respondi, tentando manter a calma. "Ah, um engenheiro", repetiu ele, como se a palavra fosse uma piada. "Que profissão nobre. Embora eu imagine que seja difícil fechar as contas no fim do mês hoje em dia. Não é?" Madalena deu uma risadinha. "Minha esposa, minha própria esposa. Riu às minhas custas." "André sempre foi modesto", disse ela, mas não havia ternura em sua voz. Havia outra coisa, desprezo. Ele não tem ambição, se contenta com pouco. Senti algo quebrar dentro de mim. Não era simples maldade. Era uma tentativa deliberada de me humilhar. "Entendo", replicou Ricardo, coçando o queixo. "Cada um tem seu lugar na vida. Alguns constroem impérios, outros... Bem, colocam um tijolo sobre o outro." Silêncio. As pessoas nas mesas próximas já estavam nos observando. Um senhor mais velho até largou o garfo e a faca para ouvir melhor. "Ricardo tem uma cobertura nos jardins", continuou Madalena com os olhos brilhando. "E uma casa em Campos. Ele acabou de voltar de Dubai." "Impressionante", eu disse em voz baixa, sentindo meu estômago dar um nó. Foi então que Madalena fez algo que eu jamais perdoaria. Ela pousou a mão no ombro de Ricardo e me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Havia frieza, crueldade. "Ele é o que você nunca será, André", disse ela lentamente, deliberadamente, como para garantir que cada palavra atravessasse meu coração como uma faca. Ricardo sorriu. Ele não a impediu. Não disse, "Ei, isso é demais." Ele apenas sorriu,
como se aquele momento fosse um entretenimento para ele. Eu queria me levantar. Queria gritar. Queria virar a mesa e sair de cabeça erguida, mas não conseguia me mover. Eu estava paralisado, não de raiva, mas de incredulidade. A mulher com quem passei 12 anos, a mulher que eu amava, por quem eu trabalhava 60 horas por semana, que dizia que eu era seu mundo, aquela mulher tinha acabado de me destruir publicamente. O garçom se aproximou, perguntando sem graça se estava tudo bem. Algumas pessoas nas mesas próximas davam risadinhas. Eu via em seus olhos, pena misturada com diversão. Eu tinha me tornado um espetáculo. Com licença, sussurrei, sem saber para quem. Levantei-me, deixando o dinheiro na mesa, mais do que o valor da conta. Saí do restaurante, ouvindo às minhas costas a risada de Madalena, aquela risada aguda e estridente que me assombraria por muitas noites. Lá fora estava frio. Campos do Jordão à noite é linda. As construções em estilo europeu, as ruas de paralelepípedos, as praças iluminadas por 1000 luzes. Mas naquela noite eu não via a beleza. Via apenas meu reflexo na vitrine de uma loja. Um homem com uma jaqueta medíocre, um rosto medíocre, uma vida medíocre. Caminhei sem rumo, passando por turistas e casais de mãos dadas. Cada casal feliz era um lembrete do que eu tinha acabado de perder. Mas eu realmente perdi? Pode-se perder algo que, na verdade, nunca se teve? Parei no centro de Capivari. As pessoas tiravam fotos, riam, viviam, e eu estava ali, olhando para o céu, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Não chorei. Isso veio depois. Naquele momento eu sentia apenas o vazio. E outra coisa, algo que apenas começava a se acender no fundo do meu peito. Não era raiva. Não era desespero. Era uma decisão. Madalena ainda não sabia, mas naquela noite no Vila Siena, ela não tinha me destruído. Ela havia despertado em mim algo que eu não suspeitava que existia. Ela havia criado um adversário que nunca seria capaz de derrotar. Porque aquele sorriso em seu rosto no momento da minha humilhação, eu me lembraria dele. E um dia, aquele sorriso se tornaria sua maldição. Se você está gostando desta história, por favor, se inscreva no canal. Deixe um like e um comentário com suas reflexões. Isso realmente me ajuda e me motiva a continuar criando. O ônibus leito de Campos do Jordão para São Paulo estava quase vazio. Eu estava sentado perto da janela, observando os campos e as pequenas cidades passarem rapidamente no escuro. Cada cidade, cada parada, me lembrava o quão longe eu estava de quem eu era naquela manhã. Quando parti, eu era um marido. Agora, eu não sabia mais quem eu era. Madalena não ligou. Não mandou mensagem. O silêncio era mais ensurdecedor do que qualquer desculpa. Nosso apartamento em São Paulo, morávamos de aluguel há 3 anos, desde que consegui o emprego na capital, ficava em Perdizes, em um prédio dos anos 70. Não era nada luxuoso, mas chamávamos de lar. Pelo menos eu chamava. Quando abri a porta, o cheiro do perfume dela me atingiu como um soco. Chanel Coco, mademoiselle. Eu tinha comprado aquele frasco de 200 mililitros para nosso último aniversário. Naquele dia, ela me disse que eu era o homem mais amoroso que conhecia. Ela já estava mentindo, não é? Ou talvez nem ela soubesse que estava mentindo ainda. Acendi a luz da sala. Tudo estava em seu lugar. Nossas fotos na parede, suas revistas de moda espalhadas na mesinha de centro, sua xícara de café da manhã, ainda por lavar, com uma marca de batom na borda. O mesmo batom que ela usava no Vila Siena. Sentei-me no sofá, o mesmo em que assistíamos a filmes nas noites de sexta. Ela sempre escolhia comédias românticas, e eu concordava porque queria que ela fosse feliz. Agora, esses filmes me pareciam grotescos. Todas aquelas histórias de amor que vence tudo, de casais que sempre encontram um final feliz. O telefone vibrou no meu bolso. Por um instante pensei que fosse ela, que ligaria para dizer que foi uma brincadeira, que exagerou, que sentia muito, mas era apenas meu irmão Marcos, de Santos, perguntando se eu iria visitar nossos pais no feriado de finados. Respondi brevemente que não sabia e desliguei o telefone. Levantei-me e comecei a andar pelo apartamento. No quarto, estava sua camisola de seda, aquela que ela usava em ocasiões especiais. A última vez que a vi usando foi 1 mês antes, no meu aniversário. Naquela noite, fizemos amor.
E ela sussurrou no meu ouvido que eu era o único para ela. Como era fácil para ela mentir. No banheiro, encontrei seus cosméticos dispostos em ordem perfeita. Cremes, pincéis de maquiagem, esmaltes em todos os tons de rosa. Tanto dinheiro gasto para parecer bonita. Para quem? Não mais para mim, isso era certo. Abri o armário de remédios. Os soníferos que ela tomava há 1 ano. Nunca perguntei por quê. Talvez devesse ter perguntado. Talvez fosse um sinal de que algo estava errado. Que seu coração já estava em outro lugar. Voltei para a sala e sentei-me à mesa. Tirei da carteira uma foto nossa de 2 anos antes. De férias em Búzios. Nós 2 sorríamos, a cabeça dela apoiada no meu ombro. Ela parecia feliz, ou era uma boa atriz. Provavelmente a segunda opção. A meia-noite passou despercebida. Fiquei sentado no escuro, com apenas uma luminária acesa, observando aquele apartamento que de repente se tornara um lugar estranho. Cada objeto estava impregnado de sua presença. As almofadas que ela arrumava, as velas perfumadas que acendia, as plantas que me pedia para regar. O sono não vinha. Eu fechava os olhos, mas toda vez via a mesma cena. Seu rosto no Vila Siena, aquela expressão de satisfação enquanto pronunciava aquelas palavras. Ele é o que você nunca será. A cena se repetia na minha cabeça como um filme quebrado, infinitamente. Levantei-me às 3 da manhã e abri o notebook. Verifiquei o perfil dela no Facebook, não sei porquê. Como se procurasse respostas onde só havia mentiras. Seu status não era atualizado há 1 semana. O último post era uma foto do salão de beleza com a legenda "Realizando os sonhos das clientes". Abaixo, comentários de suas colegas, centenas de curtidas. Mas nenhum sinal de Ricardo. Verifiquei o perfil dele. Privado, obviamente. Um homem como ele não precisa de visibilidade na internet. Ele tem sua visibilidade no mundo real. Em restaurantes caros, em coberturas, em clubes exclusivos para ricos. Comecei a pesquisar o nome dele no Google. Ricardo Moretti. Construtor. Proprietário da empresa, Moretti Construções. Alguns artigos na imprensa local sobre seus sucessos no setor imobiliário. Em uma das fotos, ele estava em pé em frente ao seu prédio comercial no centro de São Paulo. Um sorriso largo, óculos de sol, uma segurança que emanava de cada pixel. Ele era tudo o que eu não era. Sucesso, segurança, riqueza. Tudo o que Madalena queria e que eu não podia lhe dar. Fechei o notebook e apoiei a cabeça nas mãos. Pela primeira vez em muitos anos, senti as lágrimas subirem aos meus olhos. Não pela dor. Não pelo sofrimento. Pela raiva de mim mesmo. Porque eu fui tão cego. Os sinais estavam lá. Tinham que estar. Talvez suas constantes reclamações sobre dinheiro. Talvez o jeito como ela me comparava aos maridos de suas colegas. Talvez aquelas chegadas tarde da noite dos cursos de atualização e no salão. Mas eu via apenas o que queria ver. Uma esposa amorosa que às vezes tinha um dia ruim. Levantei-me e fui até a janela. São Paulo dormia. As ruas estavam desertas. Apenas alguns carros solitários passavam de vez em quando. Pensei em pular. Não seriamente. Não sou do tipo suicida. Mas por uma fração de segundo, imaginei a liberdade que vem de abandonar completamente tudo. Então, tive outro pensamento. Mais lúcido. Mais forte. E se este não fosse o meu fim? E se fosse o começo de outra coisa? Sentei-me novamente e comecei a pensar com clareza, com frieza. Madalena achava que tinha me quebrado. Achava que tinha me destruído naquela mesa. Que tinha me transformado em uma figura patética sobre a qual as pessoas fofocariam por 1 semana antes de me esquecerem. Mas ela não me conhecia tão bem quanto pensava. Por 12 anos eu fui um marido que cede. Que se doa. Que trabalha em silêncio para que ela pudesse ter o que queria. Eu era invisível no meu próprio casamento. Uma sombra que existia apenas para sustentar a luz dela. Mas aquele homem morreu naquela noite no Vila Siena. Respirei fundo e abri um caderno. Comecei a escrever. Não sentimentos, não uma carta de despedida. Um plano. Ponto 1. Parar de ser a vítima. Ponto 2. Parar de esperar por desculpas. Ponto 3. Reconstruir-me do zero, sem deixar nenhum resíduo de quem eu era. Não era vingança. Não ainda. Era reconstrução. Madalena achava que sua traição era sobre mim. Que o problema era eu.
Mas agora, no silêncio daquele apartamento vazio, eu entendi a verdade. A traição dela era sobre ela. O vazio dela, a vaidade dela, a incapacidade dela de amar qualquer pessoa além de si mesma. Eu não podia mudá-la. Não podia forçá-la a me respeitar. Mas eu podia mudar a mim mesmo. Podia me tornar alguém que nunca mais se deixaria humilhar. Quando o amanhecer começou a filtrar pela janela, eu ainda estava sentado àquela mesa. Mas algo havia mudado. Eu não sentia mais um peso. Sentia leveza. Uma estranha e inesperada leveza. Madalena me tirou muito naquela noite. Minhas ilusões. Minha ingenuidade. Minha fé em nosso relacionamento. Mas em troca, ela me deu algo mais precioso. A liberdade de não amar mais alguém que não merecia. Ela despertou em mim um homem que eu não suspeitava que existia. E esse homem estava apenas começando sua jornada. Antes de continuar, gostaria de pedir novamente que se inscrevam. Deixem um like e um comentário com sua opinião sobre a história. O envolvimento de vocês realmente faz a diferença. A primeira manhã foi a mais difícil. Acordei às 5 com dor de cabeça e a boca seca. Por um momento, esqueci o que tinha acontecido. Então a realidade voltou como uma onda gelada. Madalena não tinha voltado para casa. Verifiquei o telefone. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Como se eu tivesse deixado de existir para ela. Eu poderia ter mandado uma mensagem. Poderia ter implorado. Perguntado onde ela estava, com quem, se pretendia voltar. A maioria dos homens faria isso. Mas eu não era mais a maioria dos homens. Vesti um agasalho velho e saí. São Paulo às 5 da manhã era silenciosa. Apenas algumas janelas estavam iluminadas. Comecei a correr. Não planejei. Minhas pernas se moveram sozinhas. Corri sem rumo. Pelas ruas, pelo parque, passando pelas lojas ainda fechadas. Depois de 2 quilômetros, meus pulmões queimavam. Depois de 3, pensei que ia vomitar. Eu não corria desde a faculdade, quando tinha 20 anos e achava que era imortal. Agora, eu tinha 34 e um corpo que havia negligenciado por 12 anos de casamento. Mas não parei. Continuei correndo, até que cada parte de mim gritava para desacelerar. Só então parei, apoiado em um poste, ofegante como um peixe fora da água. E foi então que senti. A dor física era melhor que a dor emocional. Quando meus pulmões queimavam, eu não pensava em Madalena. Quando minhas pernas tremiam, eu não via seu rosto no Vila Siena. Voltei para casa com um plano. A partir de hoje, toda manhã corrida. Sem desculpas. Naquele dia, no trabalho, fui um autômato. Respondi e-mails. Participei de reuniões. Analisei projetos de construção. Meu chefe, Alexandre, um engenheiro mais velho com anos de experiência, percebeu que algo estava errado. André, tudo bem? Ele me perguntou depois de uma reunião de equipe. Sim, só um pouco cansado, respondi, evitando seu olhar. Ele não podia saber. Ninguém podia saber. Esta era minha guerra particular. E eu não buscava compaixão. Na hora do almoço, em vez de ir para o refeitório, me matriculei em uma academia perto do escritório. O lugar era simples. Sem equipamentos de luxo, apenas barras, halteres e pessoas que iam lá para treinar pesado, não para se exibir. O instrutor, um homem careca na casa dos 40 com tatuagens nos braços, me olhou com ar avaliador. A primeira vez na academia, e perguntou. Depois de muito tempo, admiti. Objetivo, pensei. Poderia ter dito perder peso ou ganhar massa, mas a verdade era outra. Quero ficar mais forte, eu disse. Ele sorriu. Esse é um bom objetivo. Começamos amanhã. Naquela noite, Madalena finalmente mandou uma mensagem. Uma mensagem curta. Vou ficar na casa da Ana por alguns dias. Preciso de espaço. Espaço. Como se fosse de espaço que ela precisava, e não de uma desculpa para o seu caso. Eu poderia ter respondido. Poderia ter perguntado o que significava alguns dias. Poderia ter implorado para conversarmos. Em vez disso, apaguei a mensagem. Não bloqueei o número dela. Não sou um covarde. Mas não respondi. O silêncio era minha resposta. Os dias seguintes seguiram um ritual. Acordar às 5, corrida, banho, trabalho, academia, casa, livro, dormir. Parei de assistir televisão. Parei de rolar o feed do Facebook. Cada minuto tinha um propósito. Comprei livros, não romances.
mas textos sobre negócios, investimentos, crescimento pessoal. Títulos como Pensamento Estratégico, Como Construir um Império do Zero, A Psicologia do Sucesso. Eu lia até tarde da noite, sublinhando passagens, fazendo anotações. Na academia, conheci Tomás, um advogado que treinava no mesmo horário que eu. Ele não era muito falador, o que me agradava. Treinávamos lado a lado em silêncio, trocando apenas comentários ocasionais sobre a técnica. Depois de 2 semanas, ele me convidou para ir com ele a uma aula de defesa pessoal, Krav Maga. Por quê? Perguntei. Porque vejo que há algo que te impulsiona, respondeu ele. E é melhor aprender a canalizar isso de forma controlada. Ele tinha razão. Eu fui. O Krav Maga não era uma arte marcial qualquer. Era uma defesa pessoal brutal e prática. Aprendi a me defender, a antecipar os movimentos do adversário, a usar a força dele contra ele mesmo. Mas mais importante, aprendi disciplina. Aprendi que a verdadeira força não está na agressividade, mas no controle. Depois de 1 mês, Madalena ligou. Não atendi. Ligou de novo e de novo. Na 5ª chamada, atendi. André, por que você não atende? Sua voz estava irritada. Estava ocupado, respondi com calma. Precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre nós. Sobre nosso relacionamento. Que relacionamento, Madalena? Minha voz não tinha emoção. O relacionamento acabou no Vila Siena. Silêncio do outro lado. Ela não esperava por isso. Você não pode simplesmente ir embora, disse ela finalmente. Posso? E estou indo, mas eu... Não me ligue mais se não tiver nada de concreto a dizer. Arranje um advogado. Vou te mandar os papéis do divórcio. Desliguei. Minhas mãos tremiam, mas não de medo, de excitação. Pela primeira vez na minha vida, eu a enfrentei. E essa sensação era melhor do que qualquer coisa que eu havia sentido naqueles 12 anos. No trabalho, comecei a me empenhar mais. Propus novas soluções. Aceitei projetos extras. Alexandre percebeu. André, algo está acontecendo com você. Ele me disse depois de uma apresentação que fiz para alguns clientes. No bom sentido. Nunca te vi assim. Estou começando a viver, respondi sinceramente. Matriculei-me em cursos online. Gestão de projetos, análise financeira, programação CAD. Toda noite eram 3 horas de estudo. Meu cérebro doía, mas era uma dor boa. A dor do crescimento. Também mudei meu guarda-roupa. Joguei fora os suéteres velhos e deformados e os jeans gastos. Comprei alguns blazers de bom corte, camisas, sapatos decentes. Não eram peças caras, eu ainda não podia me dar ao luxo, mas eram elegantes. Quando me olhava no espelho, via um homem diferente. O corpo também estava mudando. Depois de 2 meses, eu havia perdido 8 quilos. Os músculos começavam a se definir. Eu não era um fisiculturista, mas não era mais aquele cara mediano e um pouco flácido que Madalena podia ignorar. Os amigos começaram a ligar. André, o que está acontecendo? Madalena diz que você não atende o telefone. Tudo bem? Tudo ótimo, eu respondia. Nunca estive melhor. Eu não entrava em detalhes. Não contava o que havia acontecido. Eu não precisava de compaixão. Não buscava apoio. Minha transformação era silenciosa, privada, profunda. Cada dia era mais um tijolo na construção do novo eu. Cada treino, cada página lida, cada novo contrato no trabalho. Tudo construía a fundação para um homem que nunca mais se deixaria humilhar. Madalena tentou me contatar através de amigos em comum. Perguntava o que estava acontecendo, por que eu mudei, se eu tinha outra. Mas eu não tinha ninguém. Não precisava. Minha energia, meu tempo, minha atenção. Eu estava investindo tudo em mim mesmo. Pela primeira vez em 12 anos, eu era a prioridade na minha própria vida. Uma noite, após um treino particularmente duro, eu estava sentado na sauna da academia. Tomás estava ao meu lado. Sabe o que está diferente em você? Ele perguntou. O quê? Se você parou de buscar a aprovação dos outros. Eu vejo nos seus olhos. Quando você chegou aqui, estava perdido. Agora você estará livre. Ele tinha razão. Eu estava livre. Livre da necessidade de ser amado por alguém que não sabia amar. Livre de viver na sombra. Livre de ser uma versão de mim mesmo que agradava aos outros.
Madalena achava que tinha me destruído naquela noite no Vila Siena, mas a verdade é que ela me libertou. Ela me permitiu ver quem eu era e quem eu poderia me tornar. E o homem que estava emergindo dos escombros daquela vida antiga era alguém que ela nunca conheceu, alguém que em breve todos conheceriam. Se vocês estão acompanhando esta história e querem saber o que vai acontecer, por favor, se inscrevam no canal, deixem um like e escrevam nos comentários o que pensam dessa transformação. O apoio de vocês é incrível. O convite chegou por e-mail em uma quinta-feira de manhã. Gala de caridade da Fundação Empreendedores do Brasil no Hotel Palácio Tangará, em São Paulo. Meu chefe, Alexandre, conseguiu um ingresso para mim. A empresa era patrocinadora do evento e queria que eu representasse nossa equipe de engenharia. 3 meses antes eu teria recusado. 3 meses antes, eu me sentiria deslocado entre empresários em ternos caros e mulheres em vestidos de noite. Mas agora eu estava curioso. Comprei um terno. Desta vez não de uma loja de departamento, mas de um bom alfaiate no centro. O senhor Franco, um homem mais velho de bigodes grisalhos, tirou minhas medidas com cuidado. E o senhor perdeu bastante peso, observou ele, passando a fita métrica pela minha cintura. Tenho trabalhado um pouco em mim mesmo, respondi. Dá pra ver. Ombros mais largos, cintura mais fina. Está lhe fazendo bem, meu jovem. O terno era azul marinho, feito sob medida com detalhes discretos. Quando o provei em frente ao espelho, mal me reconheci. Não era o mesmo homem que, 3 meses antes, estava sentado no Vila Siena. A noite do gala estava fria. Novembro em São Paulo pode ser impiedoso. Chuva, vento, escurece às 4 da tarde. Mas naquela noite o céu estava limpo. As estrelas brilhavam sobre a cidade. Ao entrar no Palácio Tangará, senti uma certa tensão. Não medo, mas excitação. O salão de festas era deslumbrante. Lustres de cristal, tetos altos com afrescos, mesas cobertas com toalhas brancas. Garçons circulavam entre os convidados com bandejas de champanhe e canapés. Os convidados conversavam, riam, faziam networking. Peguei uma taça de champanhe e olhei ao redor. Alexandre me apresentou a várias pessoas. Presidentes de construtoras, arquitetos, investidores. Falei com segurança, profissionalismo. Notei interesse em seus olhos. Eu não era mais o engenheiro invisível. Eu era alguém que merecia atenção. Então eu a vi. Madalena estava no bar, em um longo vestido preto com as costas nuas. O cabelo preso, a maquiagem perfeita, estava deslumbrante, eu tinha que admitir. Ao lado dela estava Ricardo, de smoking, com um copo de uísque na mão, falando alto com um grupo de homens. Meu primeiro instinto foi recuar, me esconder. Mas não. Desta vez não. Em vez disso, me aproximei. Não diretamente deles, mas de um grupo de pessoas a uma curta distância. Comecei a conversar com Tomás Mussim, o mesmo advogado da academia que também estava no gala. Falamos sobre o projeto em que eu estava trabalhando, a nova ponte na Marginal. E foi então que aconteceu. Notei que Madalena olhou na minha direção. Depois de novo. E mais uma vez. Não desviei o olhar. Não fingi que não a tinha visto. Simplesmente continuei minha conversa. Com calma, seguro de mim. Depois de alguns minutos, alguém me deu um tapinha no ombro. André Bianchi. Virei-me. Era Eva, uma colega de faculdade que eu não via há anos. Agora ela trabalhava como arquiteta em um escritório de prestígio. Eva, quanto tempo? Eu a abracei. Meu Deus, como você mudou! Disse ela, me olhando com incredulidade. O que você anda fazendo? Você está ótimo. Conversamos, rimos, relembramos os velhos tempos. Eva era inteligente, espirituosa e claramente impressionada com minha transformação. Vi várias outras mulheres no salão me lançando olhares. Não de pena ou comiseração, mas de interesse. Foi uma sensação estranha. Por 12 anos, fui invisível para outras mulheres, porque me concentrei apenas em Madalena. Agora que eu havia parado de tentar, que havia parado de precisar de aprovação, as pessoas me notavam. Precisamos tomar um café, disse Eva, me dando seu cartão de visitas. Estou trabalhando em um projeto que pode te interessar. Com prazer, respondi. Nesse exato momento, Madalena se aproximou. Eu não esperava por isso. Naqueles 3 meses, imaginei esse momento centenas de vezes.
O que eu diria? Como reagiria? Como mostraria a ela que aquilo não me afetava mais? Mas a realidade foi diferente. André, disse ela em voz baixa. Sua voz tremia ligeiramente. Virei-me para ela. Agradeci a Eva e disse que a contataria em breve. Madalena, respondi com calma, sem emoção. Ela estava ali, na minha frente. A mesma mulher que 3 meses antes me destruiu em uma mesa de restaurante. Mas agora, olhando para ela, eu não sentia raiva. Não sentia dor, sentia nada. Você parece diferente, ela sussurrou. Obrigado. Podemos conversar? Sobre o quê? Sobre nós. Sobre o que aconteceu. Eu a olhei atentamente. Nos olhos dela vi algo que nunca esteve lá antes. Incerteza. Talvez até arrependimento. Mas era tarde demais. Ou não existe um nós, Madalena? Eu disse calmamente. Tudo acabou há 3 meses. Mas eu... Cometi um erro, disse ela rapidamente. Fui uma idiota. Não te valorizei. É verdade. A expressão dela mudou, passando de surpresa para frustração. Você não pode simplesmente me perdoar? Fomos casados por 12 anos. Não posso, respondi. E eu te perdoo. Mas perdão não significa voltar atrás. Significa deixar o passado para trás e seguir em frente. E eu segui em frente. Nesse momento, Ricardo se aproximou, colocando uma mão no ombro de Madalena com um gesto possessivo. Algum problema? Ele perguntou, me olhando de cima. 3 meses antes, não aquele olhar teria me aniquilado. Agora, eu sorri. Nenhum, respondi. Estava apenas desejando tudo de bom para a Madalena. Virei-me e fui embora, deixando-os ali juntos. Ouvi Madalena sussurrar algo para Ricardo. Sua voz tensa, frustrada, mas não era mais problema meu. Alexandre se aproximou com um grupo de investidores. André, quero te apresentar. Este é o Sr. Ferrari, proprietário da construtora Ital Construções. Sr. Ferrari. Este é André Bianchi, um dos nossos melhores engenheiros. O Sr. Ferrari, um homem distinto na casa dos 50, apertou minha mão. Ouvi falar de você, disse ele. Me disseram que você está liderando o projeto da ponte na Marginal. Um trabalho impressionante. Obrigado, respondi. É um desafio mais gratificante. Falamos sobre engenharia, projetos futuros, a visão de desenvolvimento da cidade. O Sr. Ferrari estava impressionado. Eu via em seus olhos. No final da conversa, ele me entregou seu cartão de visitas. Me ligue na próxima semana, disse ele. Tenho um projeto que pode te interessar. Estou procurando alguém com a sua abordagem. Com muito prazer, respondi. O resto da noite passou em um turbilhão de conversas, contatos, oportunidades. Algumas vezes notei Madalena me observando do outro lado do salão. Seu rosto não expressava mais a segurança que tinha no Vila Siena. Em seu lugar, eu via confusão, talvez até inveja. Ricardo também me notou. Eu o vi sussurrar algo para Madalena, o rosto tenso. Talvez ele tenha dito para ela parar de me olhar. Talvez tenha percebido que ela havia perdido o interesse por ele. Agora que tinha visto quem eu me tornei, foi uma sensação estranha. Excitante, não de triunfo, mas de confirmação. A confirmação de que a decisão que tomei 3 meses antes, a decisão de focar em mim mesmo, de me construir, de me tornar uma versão melhor de mim, foi a decisão certa. No final do gala, quando eu estava saindo, Madalena me segurou pelo braço no saguão. Oi, André, por favor, disse ela com desespero. Podemos nos ver? Só nós dois, para conversar como adultos? Olhei para a mão dela no meu braço. Um dia, aquele toque significou tudo. Agora será apenas um toque. Por quê? Perguntei sinceramente. Porque sinto sua falta. Ela sussurrou. Sinto falta do que éramos. Madalena, eu disse suavemente, mas com firmeza. O que nós éramos? Éramos um casamento em que você não me respeitava. Em que eu era invisível. Não era um relacionamento saudável. Era um relacionamento em que eu dava e você recebia. E quando isso não foi mais suficiente para você, você encontrou outra pessoa. Mas agora eu vejo. Agora você vê. Porque sou diferente. Porque as pessoas me respeitam. Porque não sou mais o homem que você podia dar como garantido. Soltei meu braço delicadamente.
Mas eu não mudei por você, Madalena. Eu mudei por mim mesmo. E esta versão de mim não tem espaço para alguém que só vê meu valor quando os outros também veem. Eu a deixei ali no saguão do Palácio Tangará com lágrimas nos olhos. Mas desta vez não eram as minhas lágrimas. Ao sair para a rua, senti o ar frio no rosto. São Paulo à noite era linda. As luzes da cidade, o barulho dos carros, a vida pulsando em cada esquina. Caminhei lentamente em direção ao metrô, refletindo sobre o que havia acontecido. 3 meses antes, eu era um homem em pedaços. Hoje, eu era alguém que havia reconquistado sua própria dignidade. Madalena pensou que tinha me destruído no Vila Siena, que aquele momento me definiria. Mas a verdade é que aquele momento me libertou. Ele me permitiu ver o que eu precisava mudar. E quando eu mudei, quando me tornei mais forte, mais seguro, mais completo, o mundo percebeu. Eu não precisava da admiração dela, não precisava do arrependimento dela. Eu só precisava saber que nunca mais me permitiria ser invisível na minha própria vida. E naquela noite, no Palácio Tangará, eu provei isso a mim mesmo. Antes de prosseguir, lembrem-se de se inscrever no canal, deixar um like e um comentário. Quero saber o que vocês acharam dessa reviravolta. Suas opiniões são muito importantes para mim. Fazia um mês desde o gala. Dezembro trouxe a chuva e o caos pré-natalino para São Paulo. Eu estava trabalhando em um novo projeto com o Sr. Ferrari. Um complexo residencial na Vila Madalena, ambicioso, complexo e bem remunerado. Minha carreira estava decolando de uma forma que eu nunca teria previsto. Em Madalena eu não pensava. Talvez sou cruel, mas a verdade é que quando você expulsa alguém do seu coração, fica um espaço vazio. E esse espaço eu preenchi com trabalho, crescimento, vida. A mensagem veio de Kátia, uma antiga conhecida que trabalhava no mesmo salão de beleza que Madalena. Ela me escreveu uma noite enquanto eu voltava de uma reunião. André, sei que talvez não te interesse, mas achei que você deveria saber. A Madalena foi demitida do salão. É uma longa história, mas a dona disse que o comportamento dela não era profissional e estragava o ambiente. Ela não parecia bem ultimamente. Li a mensagem 2 vezes. Não senti satisfação. Não senti um senso de triunfo. Senti curiosidade. O que tinha acontecido? Não respondi a Kátia imediatamente. Em vez disso, continuei minha noite. Jantar, treino, leitura. A vida seguia em frente. Alguns dias depois, recebi uma ligação de Marcos, meu irmão. Olha, a Madalena me ligou, disse ele, chorando no telefone, perguntando por você. O que você disse a ela? Que não sei como você está, que não nos falamos com frequência. Mas André, ela estava dizendo coisas estranhas. Que o Ricardo a deixou, que perdeu o emprego, que não sabe para onde ir. Ela está morando com a Ana, respondi. Amiga dela. Não. Ela disse que a Ana cortou relações. Parece que a Madalena pediu dinheiro emprestado e não devolveu. Agora ela está morando em um quarto alugado na periferia. Periferia. Para alguém como Madalena, uma mulher que sonhava com coberturas e luxo, devia ser uma humilhação. Problema dela, eu disse friamente. André, eu sei que ela te magoou, mas, Marcos, não te liguei para falar da Madalena. Como estão as crianças? Mudamos de assunto. Marcos entendeu que eu não estava interessado. Mas a verdade era que, apesar das minhas palavras, eu estava curioso. Não por satisfação sádica, mas por curiosidade humana. O que tinha acontecido? Como a mulher que um mês antes estava no Palácio Tangará, em um vestido preto ao lado de um construtor rico, agora vivia em um quarto na periferia. A resposta veio de forma inesperada. Eu estava fazendo compras no centro de São Paulo. Estava comprando os presentes de Natal. Para Marcos, para seus filhos, para meus pais. Na fila do caixa, ouvi uma voz familiar. Por favor, só R$100, eu preciso muito. Virei-me. No caixa ao lado estava Madalena, ao telefone. Ela parecia diferente. O cabelo não estava mais perfeitamente arrumado. A maquiagem era pesada demais, como se tentasse esconder o cansaço. As roupas, uma jaqueta barata e jeans desgastados, estavam longe da elegância que ela sempre cultivou. Ela não me notou. Estava muito ocupada na conversa. Sua voz era desesperada. Mãe, por favor. Sei que brigamos, mas preciso desse empréstimo. Juro que te devolvo. O Ricardo me prometeu. Silêncio. Então,
Seu rosto se contraiu em uma careta. Mas, mãe! Evidentemente, sua mãe havia desligado. Madalena ficou ali, com o telefone no ouvido, petrificada. Então, lentamente, guardou o telefone no bolso. Suas mãos tremiam. Eu poderia ter me virado. Poderia ter ido embora antes que ela me visse. Mas algo dentro de mim, talvez um resíduo da antiga bondade, talvez a curiosidade, me fez ficar. Paguei minhas compras e esperei. Quando Madalena terminou, ela saiu da loja apressada. Eu a segui, mantendo distância. Ela parou em um ponto de ônibus. Não tinha carro. Madalena, que reclamava que precisávamos comprar um carro mais novo, que suas amigas tinham carros melhores, agora esperava o ônibus em uma noite de dezembro. Aproximei-me. Madalena, ela se virou de repente. Quando me viu, seus olhos se arregalaram. Primeiro de medo, depois de vergonha. André, eu... Ouvi a conversa e não eu disse em voz baixa. Por acaso? O rosto dela ficou vermelho. Ela baixou o olhar. Não é um bom momento? Sussurrou. Estou vendo. Ficamos em silêncio. Começou a garoar, uma chuva fina que pousava em nossos ombros. As pessoas ao nosso redor se apressavam para casa, para o calor, para suas famílias. Aí o que aconteceu? E perguntei finalmente. Ela me olhou com os olhos marejados. Deu tudo errado, disse ela em voz baixa. Oh, Ricardo. Ele me usou. Ele queria que eu investisse nos projetos dele. Dei a ele todas as minhas economias. 30 mil reais. Tudo o que eu tinha. Ele prometeu que dobraria o valor em 6 meses. E? Ele sumiu. O projeto era uma farsa. Ele não enganou só a mim. Enganou umas 10 pessoas. Agora está sendo procurado pela polícia. Fiquei ali, tentando processar a informação. Ricardo, o construtor autoconfiante, revelou-se um golpista. E Madalena, cega pela riqueza e pelo status, se deixou enganar. No salão, a dona descobriu que eu estava pedindo dinheiro emprestado para as clientes. Eu estava desesperada, tentando recuperar o que perdi. Uma cliente reclamou. Fui demitida, e a Ana, pedi a ela 5 mil reais. Prometi devolver em 1 mês. Já se passaram 3, não tenho como pagar. Ela disse que não pode mais me ajudar. O ônibus se aproximou. Madalena olhou para ele, depois para mim. Desculpa, ela sussurrou. Por tudo. Por aquela noite no Vila Siena, pelo jeito que te tratei. Fui horrível. E agora eu entendo o que perdi. Eu poderia ter dito você mereceu. Poderia ter ido embora sem dizer uma palavra. Poderia ter sentido satisfação. Mas em vez disso, senti apenas tristeza. Tristeza por essa mulher, que foi tão cega pelos desejos materiais que destruiu tudo de bom em sua vida. Madalena, eu disse calmamente, você não pode voltar no tempo. Não pode consertar o que fez. Mas pode aprender a lição. Que lição? Ela perguntou, enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. Que o valor de uma pessoa não está na sua conta bancária. Está no seu caráter. Você buscava riqueza, mas perdeu a si mesma. O ônibus partiu. Nós o perdemos. Ficamos ali, sob a chuva que caía. 2 pessoas que um dia foram marido e mulher, agora estranhos. Você pode me ajudar? Ela perguntou finalmente, sua voz pequena, impotente. Era a pergunta para a qual eu havia me preparado. A pergunta que eu sabia que um dia ela me faria. Não, respondi suavemente, mas com firmeza. Não posso. Não porque quero te ver sofrer. Mas porque se eu te ajudar, você não vai aprender nada. Vai pensar que sempre há alguém pronto para te salvar. Alguém que você pode usar, mas eu... Você precisa se salvar sozinha, Madalena. Assim como eu tive que me salvar há 3 meses. Ninguém veio me socorrer. Eu me reconstruí sozinha. E você precisa fazer o mesmo. O próximo ônibus estava chegando. Madalena me olhou uma última vez. Você já me amou? Miss, ela perguntou. Pensei nisso. Em 12 anos. Em todos os momentos bons e ruins. Em quem eu era e em quem eu me tornei. Sim, respondi sinceramente. Amei a mulher que eu pensei que você fosse. Mas essa mulher nunca existiu. Era apenas uma ilusão que criei porque queria acreditar no amor. Ela subiu no ônibus. Pela janela, ela me olhava, seu rosto uma máscara pálida de dor. O ônibus partiu, desaparecendo no trânsito de São Paulo.
Fiquei ali por mais um instante. A chuva caía mais forte agora, envolvendo a cidade em um véu cinza. Não senti triunfo. Não senti vingança. Senti uma sensação de encerramento. O que tinha que acontecer, aconteceu. Madalena tinha que enfrentar as consequências de suas escolhas. Eu enfrentei as minhas. A diferença era que eu escolhi construir. Ela escolheu destruir. E o universo, como sempre, acertou as contas. Voltando para casa, pensei em como a vida é estranha. 3 meses antes, Madalena estava no Vila Siena, autoconfiante, cheia de desprezo, me humilhando publicamente. Agora ela estava em um ponto de ônibus, em pedaços, sem dinheiro, sem amigos, sem futuro. Mas não senti prazer em sua queda. Senti apenas gratidão pelo fato de meu caminho ter tomado uma direção diferente. Porque a verdadeira vingança não era vê-la cair. A verdadeira vingança era o fato de que eu me reergui. Se vocês chegaram ao final desta história, por favor, fiquem comigo mais um momento. Inscrevam-se no canal. Deixem um like e escrevam nos comentários o que esta história significa para vocês. O apoio de vocês significa tudo para mim. Fazia 6 meses desde aquela noite no Vila Siena. A primavera de 2024 chegou a São Paulo com um calor suave e o perfume das árvores floridas. A cidade despertava após um longo inverno, e eu com ela. A empresa que fundei em fevereiro, Bianchi Soluções em Engenharia, já tinha 3 clientes fixos e 2 funcionários. Um começo pequeno e modesto, mas era meu. O Sr. Ferrari foi o primeiro a confiar em mim, me dando o contrato para o complexo residencial. Depois vieram outros. Minha visão, uma engenharia com alma, projetos que unem funcionalidade e beleza, ressoava com as pessoas. Aluguei um escritório em Perdizes, não muito longe da minha casa. 2 salas, móveis simples, mas com uma grande janela que dava para um parque. Toda manhã eu chegava lá com um café na mão, olhando para o que havia construído. E sentia orgulho. Eu não era rico. Não tinha uma cobertura como o Ricardo. Não dirigia um Porsche. Mas eu tinha algo melhor. Tinha respeito. Por mim mesmo. E dos outros. Tomás, meu amigo da academia, tornou-se meu sócio. Sua competência jurídica e minhas habilidades de engenharia formavam uma equipe perfeita. Trabalhávamos duro, mas com paixão. Cada projeto era um desafio que superávamos juntos. Uma noite de abril, após um longo dia de trabalho, decidi dar um passeio pelo centro histórico de Campos do Jordão. Tinha uma reunião com um cliente em potencial na manhã seguinte e fiquei para pernoitar. A cidade estava linda naquela estação, ainda não invadida por turistas. Os moradores sentados nos cafés, o sol se pondo pintando o céu de laranja e rosa. Passei em frente ao Vila Siena. Parei. Hesitei por um momento. Então entrei. O restaurante era idêntico. As mesmas velas, os mesmos lustres dourados, o mesmo aroma. Mas para mim, tudo era diferente. Eu não sentia mais dor. Não sentia vergonha. Sentei-me a uma mesa perto da janela. Não a mesma daquela noite com Madalena, mas uma parecida. Pedi uma taça de vinho tinto e a sopa de tomate da casa. Fiquei ali, observando as pessoas. Casais, famílias, amigos, cada um com sua própria vida, seus próprios dramas, suas próprias alegrias. O garçom, um senhor mais velho, chegou com a sopa. Bom apetite, disse ele com um sorriso. Obrigado. É a primeira vez aqui? Não, respondi. Estive aqui há 6 meses. Ah, um retorno. Bom, significa que gostou. Sorri. Ele não sabia que minha visita anterior tinha sido a pior noite da minha vida. E era melhor assim. Enquanto comia, pensei no quanto eu havia evoluído. Não apenas profissional ou fisicamente, embora eu tivesse perdido 15 quilos e ganhado músculos que nunca pensei que teria. Mas mentalmente, emocionalmente. Madalena não me contatou mais após nosso encontro em dezembro. Ouvi alguns rumores por amigos. Ela havia voltado para sua cidade natal, trabalhava em um pequeno salão, estava sozinha. Não investiguei mais. Não era mais minha vida. O divórcio foi finalizado em março. Estávamos no tribunal, eu, ela e nossos advogados. Madalena parecia cansada, envelhecida. Ela tentou falar comigo antes da audiência, mas eu disse educadamente que não tínhamos mais nada a dizer. O juiz perguntou se havia bens ou dívidas em comum. Não havia. Assinamos os papéis. E foi o fim. Saindo do tribunal,
Madalena me parou no corredor. André, podemos conversar? Só 5 minutos? Olhei para Tomás, que esperava perto da saída. Ele assentiu, me dando espaço. 5 minutos, concordei. Fomos a um pequeno café em frente ao tribunal. Madalena pediu um expresso. Eu um chá. Estávamos sentados um de frente para o outro. 2 pessoas que um dia prometeram amor eterno. Eu queria te dizer que sinto muito, ela começou. De verdade. Sei que agora significa pouco, mas eu precisava te dizer. O que eu te fiz no Vila Siena, não tenho desculpas. Fui cruel, vaidosa, cega. Eu sei, respondi calmamente. Aí você mudou tanto. Eu ouço falar de você, da sua empresa, dos seus sucessos. Tenho orgulho de você. Não preciso do seu orgulho, Madalena. Ela me olhou magoada. Eu sei, mas quero que você saiba que me arrependo. Se eu pudesse voltar atrás, mas você não pode, eu a interrompi suavemente. E honestamente, fico feliz que não possa, porque aquela noite no Vila Siena, por mais dolorosa que tenha sido, me ensinou algo importante. O quê? Que não posso construir minha felicidade sobre a base da aprovação de outra pessoa. Por 12 anos, fui um marido que tentava te agradar, que tentava ser o suficiente para você. E eu nunca era o suficiente porque você não procurava um marido. Você procurava, não sei o quê. Status, dinheiro, confirmação. Ela permaneceu em silêncio, as lágrimas subindo aos seus olhos. Ah, mas quando você foi embora? Ela sussurrou. E quando você foi embora, eu entendi o que tinha perdido. Ela terminou. Não, eu disse com firmeza. Você só entendeu isso quando viu quem eu me tornei. No Palácio Tangará, no Gala. Só então você notou meu valor porque os outros notaram. E esse é o problema, Madalena. Seus sentimentos sempre dependeram de confirmações externas. Agora ela chorava abertamente. As pessoas no café começaram a nos olhar. Eu não te odeio, disse em voz baixa. Não sinto mais dor. Sinto apenas gratidão pelo fato de que essa parte da minha vida acabou. Desejo-lhe o melhor. De verdade. Espero que você encontre a felicidade. Mas não comigo. Levantei-me, deixando o dinheiro na mesa. Adeus, Madalena. Saí do café, deixando-a ali com suas lágrimas e seus arrependimentos. Agora, sentado no Vila Siena 6 meses depois, bebi meu vinho e sorri para mim mesmo. Aquele lugar não tinha mais poder sobre mim. Era apenas um restaurante. Bonito, histórico, mas apenas um restaurante. O garçom voltou. Sobremesa? Temos um ótimo tiramisu. Com certeza. Enquanto comia o tiramisu, o melhor que já provei, pensei no futuro. A empresa estava crescendo. Eu tinha novos clientes, novos projetos. Eva, a arquiteta que conheci no Gala, tornou-se uma amiga querida. Talvez um dia algo mais, mas eu não tinha pressa. A vida não era uma corrida. O telefone vibrou. Uma mensagem do Sr. Ferrari. André, tenho um novo projeto para você. Grande. Um centro empresarial no coração de São Paulo. Interessado? Nos vemos na segunda. Sorri. Estou interessado. Até segunda. Terminei o vinho e pedi a conta. Ao sair do Vila Siena, dei uma última olhada para dentro. Os casais riam nas mesas. A vida continuava. Assim como a minha. Lá fora, o ar estava fresco. Campos do Jordão à noite era mágica. As construções antigas, as praças iluminadas, um músico de rua tocando violino. Caminhei lentamente, sem pressa. Não havia para onde correr. Não havia ninguém para quem eu precisasse provar meu valor. Eu tinha o que precisava. Respeito por mim mesmo. Paz interior. Um propósito na vida. Madalena pensou que tinha me destruído naquela noite, 6 meses atrás. Mas a verdade era simples e bela. Ela me criou. Porque da humilhação, eu construí o orgulho. Da dor, eu construí a força. Do fim de um casamento, eu construí o começo de uma vida que era verdadeiramente minha. E quando as pessoas me perguntavam sobre aquela noite, os poucos que sabiam, eu sempre respondia a mesma coisa. Foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Porque era a verdade. Às vezes, precisamos perder tudo para entender do que realmente precisamos. Eu perdi uma esposa, um casamento, a ilusão do amor, mas em trocas encontrei a mim mesmo.
E isso valeu cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento de dor. Porque o homem que emergiu daquela experiência, forte, autoconfiante, cheio de propósito, aquele homem era quem eu sempre deveria ter sido. E Madalena? Madalena se tornou apenas uma história que eu contava a mim mesmo de vez em quando, para me lembrar de onde vim. Mas ela não definia mais para onde eu estava indo. Essa foi a minha vitória silenciosa, não na queda dela, mas na minha ascensão.